Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa décima primeira semana. Então fica faltando só mais 2 semanas para a gente concluir nossos miseráveis, né? Olha, falta só isso, gente, só isso. Assim, até agora, o que eu posso dizer desse livro? Um livro transformador, com certeza marcou assim minha vida como leitor. E eu creio que também marcou muita gente, porque esse livro é um dos preferidos, né, favoritos aí de muitos. E essa semana aqui foi a semana para mim a mais aguardada, porque eu já sabia mais ou menos sobre essa história dos esgotos, sobre que Jean Valjean entrava lá nos esgotos, e eu sabia assim bem por cima mesmo, mas eu fiquei assim muito abismado, sobretudo por causa da descrição, né, do Victor Hugo aqui, como ele descreve tão bem o lugar que aparentemente ele nunca foi, que eu saiba ele nunca foi, pela biografia que eu estou lendo, que falar sobre essa biografia, o vídeo não vai sair logo em seguida que eu terminar o projeto, mas vai demorar um pouquinho porque ainda falta ler a outra e tem outras leituras, mas esse ano eu faço um vídeo sobre essas duas biografias. Então ele descreve muito bem esse espaço ali, né, os subterrâneos de Paris. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade das características, né, da descrição de cada lugar ali, como se ele tivesse dentro daquele ambiente, se já tivesse presenciado tudo aquilo. Não sei, talvez ele possa ter ido, enfim. Mas vamos para o que aconteceu nessa semana, né? Como a gente sabe aí, teve essas barricadas e tava uma maior confusão, uma guerra civil ali que tá acontecendo em Paris. Então tá várias pessoas ali, os amigos do Marius, o Marius como incomodando ali, né, o Gavroche, que foi o filho do Thénardier, que inclusive ele morre nessa semana, que eu fiquei assim bem triste, porque é um personagem assim bem promissor, que eu tava gostando realmente. Eu gostava das atitudes dele, ele é um menino muito decidido. Inclusive o Marius, ele mandou deixar carta lá para Cosette, para que de uma maneira mais, de uma melhor forma de dizer, né, o Marius fez isso com o Gavroche para que ele se salvasse, se livrasse, saísse dali da barricada, ele não conseguisse voltar. Era a maneira de que ele conseguia ali tirar o Gavroche daquele, porque é um menino, não é uma criança, mas ele teimoso, queria participar toda daquela revolução, voltou e infelizmente morreu nessa semana. Assim, fiquei bem triste com a história toda que aconteceu. Outra coisa bem interessante nisso tudo, que eu fiquei muito surpreso, não sei se vocês ficaram surpresos, gente, o Jean Valjean apareceu nessa barricada para, de certa forma, eu acho que ajudar ou salvar o Marius, eu não sei ao certo o que ele realmente quis fazer. A gente sabe que ele salvou o Marius aí, mas eu não sei se o intuito dele era esse. Além de tudo isso, né, essa semana começa de uma forma muito interessante, que o Victor Hugo começa a discutir sobre essas barricadas, sobre a população, sobre muitos aspectos ali sociais. E uma parte bem interessante que eu destaquei aqui para vocês, que eu vou até ler, que ele fala assim, que era aquela parte sobre lá maridos, mulheres, maridos, filhos, cunhados, enfim, todos morrendo ali na barricada. E os amigos do Marius, e o Marius queria que quem saísse ali da barricada, quem tivesse filho, mulher ou alguém para sustentar. E tem uma parte bem interessante que o Victor Hugo escreveu aqui, que ele diz assim: as pobres mulheres, não têm o hábito de pensar suficientemente em sua sorte, confiante por saber que elas não receberão a mesma educação que os homens. Achei bem interessante isso que ele coloca, né? Já ele fala dessa desigualdade entre o homem e a mulher, e que o homem ele tem sempre mais educação do que a mulher. Então ele continua, né? Impede-nas de ler, impede-nas de pensar, impede-nas de tratar de polícia, mas quem impedirá de ir hoje ao necrotério para reconhecer os cadáveres de vocês?
que eles aí falando lá, né, para a população ali, para os homens que têm mulheres, que têm filhas, que têm filhos, que tem alguém para sustentar. Então eu achei muito interessante isso, porque além de todo esse contexto, ele traz essa questão que já naquela época também ali é uma coisa assim que a gente sabe que essa desigualdade entre o homem e a mulher, e sobretudo aqui o próprio Vitor Hugo coloca aqui essa posição dele, que os homens ali sempre teriam mais vantagens porque eram homens. A questão também da educação, achei bem interessante esse ponto aqui. E no decorrer dessas histórias ele começa a argumentar outros pontos bem interessantes nessas questões sociais. Voltando à parte aqui do Jean Valjean, né, que o Jean Valjean foi lá, e inclusive ele se deparou com o Javert, que estava preso lá, e ele foi um dos que ficaram encarregados ali de dar fim ao Javert. E ele meio que salva o Javert, porque ele leva o Javert para um lugar bem distante, porque eles mandaram matar ele, porque disseram que o Javert era uma espécie de espião ali do governo. E ele levou o Javert, só que o Javert estava amarrado, né? Mas ele desamarrou o Javert e mandou o Javert embora. E o próprio Javert tinha dito para o Jean Valjean o seguinte: olha, por que você não me mata? Porque eu não gosto de você. O Javert tinha dito isso, né? Mas aqui, como a gente sabe que o Jean Valjean ele mudou totalmente, né? Com esses anos aí, ele se redimiu. A gente volta lá no passado, lá no início do primeiro tomo, que a mente de Jean Valjean ela foi totalmente modificada lá naquela presença, naquele encontro entre o Jean Valjean e o bispo, né? O bispo que modificou ali totalmente a vida do Jean Valjean. Então foi assim, fundamental, né? Isso na vida dele. E eu assim, fiquei muito surpreso que ele foi e liberou o Javert e deu um tiro para o alto, meio que simulando que tinha matado o Javert. E quando ele voltou, ele tinha dito que pronto, já foi resolvido. E nisso tudo aconteceu assim algo muito drástico ali, muitos tiros que começou a ocorrer, bombas, canhões, e a desordem estava ali tomada naquelas barricadas. E o Marius foi alvejado, né? Ele foi ferido. Então o Jean Valjean estava ali. E eu creio que o Jean Valjean foi com o intuito de ajudar o Marius. E o Marius ele começou ele meio que desmaiou, né, lá. E o Jean Valjean estava encontrando um meio de tirar o Marius dali daquele cerco todo que estava armado, sobretudo porque ele estava cercado. O próprio Jean Valjean pensou em várias possibilidades de sair dali através de pular muro, passar por cima de telhados, ir por determinadas ruas, mas estava tudo cercado, tudo. E o único meio que ele tinha para sair dali era o subterrâneo. Então ele entrou nos esgotos ali de Paris. E aqui o Vitor Hugo nos conta essas histórias de como surgiu os esgotos, quem os construiu. Eu achei muito interessante porque o esgoto foi a junção de várias construções, de vários representantes ali, né, Napoleão, aqueles outros monarcas também, que fizeram aquele emaranhado de túneis e que foram ali se intercalando e praticamente uma cidade, né, embaixo, vários e vários quilômetros de esgoto ali, vários quilômetros de esgotos ali em Paris. E ficaram assim meio entrelaçados, e o Jean Valjean, quando entrou, ficou muito aflito, porque nesse mesmo período o prefeito vocês viram aí, né, que o prefeito de Paris, ele meio que mandou os policiais fazer uma ronda nos esgotos de Paris, por causa que esses revolucionários poderiam ter se escondido muito nos esgotos. Então a polícia estava ali fazendo essa ronda, e a gente viu ali que o Jean Valjean quase foi pego por eles, ali foi bem conflitante. O Jean Valjean ali teve uma força sobre-humana, parecia que ele não era humano. Eu creio que aquilo ali, o que eu pensei logo naquela situação que o Jean Valjean estava levando nas costas, o Marius ensanguentado, meio que desfalecido, ele meio que não sabia se o Marius estava morto ou não. E naquele ponto ali, o
o Jean Valjean estava com fome, estava com sede, e levando um peso enorme nas costas, e ele estava tirando força de onde não tinha. Mas eu acho que aquela questão ali do instinto de sobrevivência, né, e também de querer ajudar o próprio Marius, porque também estava pensando na Cosette, e o quanto a Cosette iria sofrer se visse o Marius ali também morto. Então eu acho que essa junção de sentimentos, de pensamentos dele, fez ele tirar uma força de onde ele não tinha para que ocorresse toda essa ajuda. E lá no final, depois que passou todos esses perrengues, né, ali dentro dos coisas, ele consegue chegar num canto que dá aí uma saída, né, tipo um bueiro, só que tá trancado. E ele, nada mais nada menos que quem tá dentro desse negócio, apareceu do nada. Eu até me surpreendi muito, foi o Thénardier, né? E que ele não reconheceu o Jean Valjean, mas ele tinha a chave do bueiro, e ele, depois de umas conversas lá que aconteceram, sobretudo, vocês sabem que o Thénardier, ele gosta de dinheiro, essas coisas todas, ele sempre tem um interesse, né? Então o Jean Valjean juntou o que ele tinha e deu pro Thénardier. O Thénardier abriu a porta ali, né, o bueiro, se deparou ali com a rua e estava ali livre, pronto para ir para casa, levar inclusive o próprio Marius, que ele encontrou, que o Marius colocou ali o endereço, né, do avô dele, e levou para lá. Só que tinha uma pessoa perseguindo ele. E não podia deixar de ser outra pessoa do que o Javert. Gente, essa parte aí me surpreendi muito mesmo. Eu não sei se vocês surpreenderam nessa questão do Javert, porque o Javert, ele pediu, ele meio que ali na hora dos calores, das emoções, o próprio Jean Valjean pediu ao Javert para que ele ajudasse a levar o Marius, porque o Marius não poderia morrer ali. E levou lá, né, o Javert levou, pegou um cocheiro lá e levou lá para o avô do Marius. E depois o Jean Valjean foi em direção à casa dele, pediu assim, deixa eu ir em casa e tal. E então achei bem interessante essas partes, porque ao chegar lá, nesse lugar, né, onde o Jean Valjean mora com a Cosette, o Jean Valjean entrou, que o Javert disse que iria esperar ele, e ao chegar no quarto, o Jean Valjean olhou pela janela e o Javert tinha ido embora. E achei bem interessante esse ponto todo, porque vocês perceberam aí que o Javert, ele está se redimindo, ou se redimiu, não sei se vai acontecer outras coisas, mas meio que ele se redimiu em todas essas questões. Talvez isso também seja consequência de que ele viu que o Jean Valjean não tem risco nenhum, não traz risco nenhum, ele reconheceu tudo aquilo, ou também uma forma de agradecimento por Jean Valjean ter poupado a vida e ter liberado ele lá nas questões das barricadas. Também pode ser isso. A gente não sabe ainda o que vai acontecer depois, se ele vai atrás do Jean Valjean, enfim, não sabemos. Ainda temos aí algumas páginas para descobrir. Então, terminou essa semana uma coisa muito interessante, que o Marius lá, né, na casa do avô, e o avô meio que enlouquecido, por causa que Marius estava ali muito ferido, e disse que é aquele negócio, né, que a gente sabe que o avô dele tem aquela mente mais conservadora e que não aceita essa questão dos revolucionários, toda aquela novela, né? Mas no fundo, vocês viram no final, né? No fundo, ele ama muito o neto, né? Ama muito, 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 muito. Que ele, no final, ali ficou ali ao lado do Marius e querendo que ele volte ali, porque o Marius, ao final, abriu os olhos. Gente, ainda tem muita coisa para ser dita, né? Fechada, porque ainda tem muitas coisas aqui abertas. Só temos isso. E assim, eu espero que o Victor Hugo faça um desfecho maravilhoso. E ontem eu terminando, né, de ler isso aqui, a parte, eu fiquei meio com vontade, porque eu fui no Netflix e encontrei o filme lá. Eu fiquei com vontade de assistir, mas com medo de spoilers, eu não quero estragar o final do livro. Eu quero primeiro terminar o livro para depois ver esse filme. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo sábado nos encontraremos para a 12ª, a penúltima semana do nosso projeto do Lendo os Miseráveis. E estou aí bem ansioso para terminar. E acho que para mim foi uma das maiores experiências como leitor.
ter lido esse livro, que vocês sabem que era um livro que eu não estava... Eu tentei 5 vezes e não consegui, mas agora tá incrível. E próximo sábado nos encontraremos aqui para pelo penúltimo encontro, né? E assim, aquela sensação de despedida só vai aumentando. Mas é isso, né? E teremos outro projeto agora em setembro, que é pra gente ler nosso Grande Sertão. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até uma próxima. Tchau!